Olá, galera vascaína, olá, gigante vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse segundo boletim de informações, vamos falar sobre a conquista do Vasco em 1948 no Chile, né? Vamos falar também, pessoal, sobre contratações. Vamos falar também, pessoal, sobre o jogo de ontem, comentar um pouco sobre o jogo de ontem, sobre os jogadores, né, que foram bem, jogadores que foram mal. Vamos falar também, pessoal, sobre o interesse do São Paulo em um jogador do Vasco da Gama. Vamos falar sobre o próximo jogo de domingo contra o Atlético Paranaense e sobre os desfalques, galera. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil, galera. Peço também a você, que não é inscrito, que se inscreva, que deixe seu joinha aí, galera. Divulgue o canal Vasco é Gigante para mais vascaíno, pessoas próximas a vocês, para que a plataforma do YouTube reconheça o meu trabalho aí, galera. E divulgue aí para vascaínos e vascaínas espalhados pelo Brasil, galera. Fazendo isso, deixando seu joinha, sua moral, deixando seu like, galera. Você está ajudando um vascaíno alagoano arretado. Galera, vamos começar o nosso segundo boletim de hoje falando sobre o Vasco, né, que conquistou em 1948 um título da Sul-Americana no Chile, né, na cidade de Santiago do Chile, né. O título foi conquistado no Estádio Nacional de Santiago. O Vasco foi o primeiro clube, né, campeão continental do mundo, galera. O Vasco conquistou em 1948 a primeira Sul-Americana. O Vasco conquistou invicto. Para você ver que o Vasco, nossa instituição, tem história, galera. E ontem, né, o Vasco voltou, né, não foi o titular, mas voltou lá à cidade de Santiago, Chile, onde foi o palco dessa conquista em 1948, há 70 anos. O Vasco não conquista uma Sul-Americana há 70 anos, galera. Entendeu? Então o Vasco, eu só queria relembrar a galera vascaína, para quem não sabia, pois o nosso Gigante da Colina, um clube que tem bastante história, tem títulos, né, que deu muitas alegrias aí, tá? E o Vasco tem história. Essa é uma instituição, cara, séria, uma instituição muito bonita, né, os torcedores com a sua galera que vem há anos, né, apoiando esse clube, torcendo por esse clube aí. Há pouco tempo a gente não tem conquistado o título aí porque as diretorias que entram não faz por onde, né? Faz tempos que a gente não tem um título sul-americano, um título, né, a nível nacional. Mas é isso aí, galera. Pois é, galera, então vamos começar a falar agora, galera, sobre contratações, galera. A gente sabemos, né, que o Vasco vem no mercado aí, o Admar Lopes vem trabalhando, o Vasco, a diretoria do Vasco está trabalhando em silêncio aí, contratações. Eu venho noticiando aqui sempre que o Vasco vem há muito tempo, desde o início do ano, procurando, sondando jogadores, de olho em jogadores, conversando com os staff, né, tentando saber, ligando, o próprio Renato Gaúcho já tem ligado para algum jogador que ele conhece, para saber se ele quer, sondando o jogador. Então, galera, o Vasco está de olho aí vários jogadores, né, por exemplo, jogadores que jogam lá na Arábia, que joga nos Estados Unidos, jogadores cara, no mundo inteiro. Por exemplo, o Vasco está de olho, sondou Cebolinha, Arboleda, Barbosa, o Wallace, Firmino, que joga no Emirados Árabes, Fabinho, Vitor Sá, Gregory. Por último, agora os dois jogadores, não é de agora também, o mês passado, está com os 2 meses que o Vasco fez sondando também o nosso Evander. O Evander quer voltar a jogar no futebol brasileiro e quer jogar no Vasco. Ele falou, se for para voltar a jogar no futebol brasileiro, vai jogar no Vasco. Gabriel Peck também quer voltar a jogar no futebol brasileiro, ele quer voltar a jogar no Vasco, cara. E muitos jogadores foram sondados pelo Vasco, e o Vasco está trabalhando aí, excelente. O Admar Lopes está de olho aí, está conversando com os jogadores, e a qualquer momento podemos ter uma surpresa aí, galera. O Vasco, essa época, né, época de maio e junho, é a época onde todos os clubes
vão à procura de jogadores, todos os clubes vão liberar jogadores, vão comprar como empréstimo, vão pegar emprestado, vão pegar, fazer contrato como empréstimo e opção de compra. Todo tipo de negociações entre os clubes do mundo agora vai acontecer agora desse mês para o outro, galera. Então, paciência, galera, que vai chegar jogadores, com certeza vai chegar, galera. E, por último, agora, galera, eu tenho o Juan, né? Juan Bruneta, o Vasco já sondou, o Vasco já tem conversa com esse jogador, né? Com o empresário do jogador, com o staff do jogador. O Vasco, o Juan Bruneta já disse sim ao Vasco. O Juan Bruneta é um meia atacante, uma posição que o Vasco está precisando, cara. E tá aí, o Vasco está negociando, está de olho, vamos esperar, vai chegar jogador. O Tigres do México quer vender o jogador, o Vasco fez uma opção de empréstimo com opção de compra, mas o Tigres quer vender, o jogador jovem, né? O Tigres quer vender, o Vasco, já estou em proposta do Vasco comprar 60% do passe, trazer o jogador e no final do contrato pagar os 40%. Está negociando, o Ademar Lopes está negociando, cara, e o jogador tem interesse de jogar no Brasil, porque tem muita visibilidade no futebol brasileiro. E aí, o jogador, cara, a qualquer momento pode ser jogador do Vasco. Galera, agora vamos falar na novidade que apareceu, uma nova novidade, que são informações do Papo da Colina, que eu apurei ontem, né? Umas 11 horas da noite, depois do jogo, é que o jogador Nicolas Otamendi, galera, está chegando no fim do contrato dele lá com o Benfica, e o Vasco está de olho nesse jogador. Otamendi é um zagueiro, um xerifão, o Vasco sabe que o jogador, né, tem potencial, e o Vasco já está de olho aí, quem sabe o Vasco não traga esse jogador aí, o Otamendi para jogar na zaga. O zaga é um jogador seguro, um jogador muito bom ali, cara, no setor defensivo. O Vasco vai tentar repatriar esse jogador para o futebol sul-americano, né, já que o jogador é um argentino, né? O Juan Bruneta também é argentino, o Otamendi, cara, argentino. Já pensou esses dois jogadores ali no meio, um no meio e outro na zaga, cara? Vai dar, o Vasco vai ficar bem de zaga e bem de meio de campo, cara. Galera, e a outra informação é que o São Paulo agora, né, mostrou interesse pelo Marino Inestruça, galera. Nosso Marino Inestruça ali, Marino Inestruça veio para o Vasco com um status de grande jogador, né, de destaque. O Marino Inestruça, na realidade, quando o Vasco negociou com ele lá no Atlético Nacional da Colômbia, o jogador era destaque, muitos clubes, né, interessados no jogador. O Vasco deu uma rasteira no Boca Juniors e trouxe o jogador. Mas o jogador até agora não mostrou futebol. Agora ontem ele entrou no campo e jogou muita bola, né? O Vasco, acho que o São Paulo viu interesse porque viu a torcida, né? O jogador muito, o campo, os torcedores, né, desanimado com o Marino Inestroso, e acho que o São Paulo viu que o Vasco tem interesse em Arboleda, então ele quer fazer, deve ser que eu acho que ele queria trocar o jogador, fazer uma troca aí, mas o Vasco tem que ter paciência, porque o Marino Inestroso mostrou, né, que tem habilidade, né, que tem potencial, então, cara, tem calma, e aí, quem sabe, o Marino não volte a jogar como ele jogou lá no Atlético, né, Nacional da Colômbia. Galera, agora vamos falar sobre o jogo, né, de ontem, comentar o jogo de ontem, sobre o jogo. O Vasco muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco, no primeiro tempo nenhum jogador foi bom, só o Nuno Moreira, que ali caía muito pelo lado esquerdo, que se esforçava mais, mas o restante, cara, jogaram mal no primeiro tempo. No segundo tempo o Vasco voltou, foi para cima, né, foi para cima como um rolo compressor mesmo, para cima do Audax Italiano. Teve aquela jogada ali do PH, que foi mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo o PH mudou, né? O Vasco entrou com o Matheus França aí, o Ramon Henrique mudou totalmente, cara, a cara do jogo. Todo o jogo apareceu, foi uma injeção de ânimo. Também teve a conversa no vestiário, né? E aí, cara, todo mundo jogou bem, Matheus França entrou muito bem, né? Desde que o Matheus França está no Vasco, essa foi a primeira partida que eu vi ele mostrar o futebol dele. Jogou muito bem, o Marino Inestrosa, cara, muito bem. E aí, cara, vamos ver aquele pênalti, uma jogada de PH que deu uma arrancada, cruzou para Marino Inestrosa, que o Marino Inestrosa cruzou para o Spinelli, que foi puxado na área, foi derrubado, foi pênalti. O Spinelli bateu e fez o gol. E depois veio aquela jogada de Matheus França com o Bruno Moreira ali, cara. Aí
foi um golaço, né? O Matheus França saiu arrancado ali do meio do campo, fez a jogada com o Nuno Moreira, que devolveu a bola para ele arrastou para o meio da área e deu uma chutaça lá e a bola foi morrer no fundo da rede. E o Vasco virou o jogo, né, com esse jogador jogando bem, o Spinelli, Marino e Nestrosa jogando bem, Spinelli, Marino e Nestrosa, e Nestrosa, né, jogando bem, o Matheus França, o Nuno Moreira jogou bem, cara. Todos os jogadores foram bem ali no ataque ali, muito bom. O garoto, Ramon Henrique, muito bem, o jogador tem muita potência, o garoto, cara da base. Renato tá de olho nesse jogador. E os jogadores, cara, que foram péssimos foi o Piton, cara, muito abaixo mesmo, o Tietê muito abaixo. Cara, o Saldívia nem se fala, cara. Sei lá, cada jogada faz medo ali na zaga. O Fusato também, com o goleiro ali, foi muito mal, cara. E é isso aí, galera. O Vasco ganhou, né? O Olímpia também ganhou do Barracas. Mas o Vasco tem 7 pontos, 3 jogos, 3 gols, né, de saldo. O Olímpia tem 7 pontos, mas não tem nenhum gol de saldo. O Audax tem 4 pontos e menos um gol de saldo. E o Barracas tem 3 pontos, que está fora já, né, tem chance, tem 0 gol de saldo. Próximo jogo pela Sul-Americana confronto é o Vasco e Olímpia. Quer dizer, Olímpia e o Vasco vai ter que ir lá no Paraguai enfrentar o Olímpia. Se o Vasco ganhar lá, cara, acabou, você já está na oitava de final, vamos torcer para isso, né? E é isso aí, galera. E agora, galera, vamos falar sobre, né, o jogo de domingo, né? O Vasco treinou hoje, vai treinar hoje, jogadores que estavam no Chile já voltaram, né? Vão se integrar ao elenco, vão descansar um pouco, vai fazer um treinamento mais leve, mas amanhã tem treino, amanhã, sexta, né? E sábado tem treino para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o quinto colocado, tem 23 pontos na tabela, o Vasco tem 13 pontos, né, tem 17 pontos, 13º colocado ali na tabela, está numa colocação ali onde tem 5 jogadores, 5 clubes, 5 clubes com 17 pontos, está muito embolado aquilo ali, a 6 pontos, né, lá do sexto colocado, do quinto colocado, sexto colocado ali, e a 2 pontos da zona de rebaixamento. Um vacilo ali, uma derrota, cara, aí pode terminar a rodada na zona de rebaixamento ali, cara. O Vasco, para domingo, o Vasco tem 2 desfalques, que é o Cauã Barros e o PH, por ele ter levado o 3º cartão. Hoje tem o julgamento do Thiago Mendes, nosso capitão, né? O STJD recorreu, né? E aí, cara, dependendo da punição, o Thiago Mendes pode ser desfalque também contra o Atlético Paranaense, nosso capitão, cara. Que domina ali o meio do campo. Sei não, esse STJD, meu irmão, quer prejudicar o Vasco de toda forma também. Nunca vi em minha vida, não, cara. Pois é, galera. É isso aí. Por enquanto, é só. Qualquer novidade trarei aqui para vocês no canal Vasco é Gigante. Mais uma vez eu peço a você, né, que divulgue o canal aí, deixe seu joinha, deixe a sua moral, para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue aí para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, galera. Obrigado a todos. Tchau.